E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui novamente para dar prosseguimento à nossa resenha ou análise da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Lembrando sempre de que vocês podem comprar tanto este volume verdinho aqui, como também os outros volumes da coleção de 7 volumes, como também na edição de 3 volumes dessa história da filosofia do Reale, pelos links na descrição. Se vocês comprarem pelos links na descrição, sai o mesmo preço para vocês do que se vocês comprassem na Amazon normalmente, mas eu ganho uma comissãozinha em cima disso. Então é muito legal, todo mundo sai ganhando no fim e é muito bom, todo mundo fica feliz. Mas caso você não queira comprar os livros e queira apoiar o canal mesmo assim, o que é uma pena, você deveria querer comprar os livros, você também pode apoiar o canal de outras formas. Você pode apoiar através de um super chat doado na live, em alguma live que estiver acontecendo. Agora nesse momento agora vão estar tendo várias toda sexta-feira. Vocês podem então fazer isso, doar pelo superchat, como vocês também podem fazer uma doação pelo Pix, através da chave que está aí na descrição, do valor que vocês quiserem também. E, mais importante de tudo, vocês podem apoiar o canal pelo Apoia-se. Pelo Apoia-se, vocês apoiam o canal mensalmente, numa quantia qualquer que vocês quiserem, a partir de R$2. Desse jeito, você ajuda o canal a continuar funcionando. Vocês continuam garantindo de que haverá pelo menos 2 ou 3 vídeos por semana e que eu consiga comprar o resto do material, porque essa coleção é cara pra caramba. Então eu agradeço de coração se vocês puderem ajudar por lá também. Sem contar que você vai fazer parte do grupo de apoiadores, que são pessoas maravilhosíssimas, que são o Nivaldo, o Pedro Barbosa, o Pedro Henrique e o Matheus Reis. E também tem mais 2 que estão com apoio privado, eu acredito que eles não queiram ser mencionados aqui. Mas de todo modo, você pode apoiar por lá, vai ser muito bom. E antes de começar o vídeo propriamente dito, mais uma coisinha só que eu queria dizer é que se vocês têm interesse em conhecer melhor Santo Agostinho, para além do que a gente está falando aqui na série de História da Filosofia, que já é bastante, só que obviamente não esgota a riqueza de um pensador desse tamanho, vocês podem entrar aí no canal na playlist Sexta Patrística. Na Sexta Patrística, eu e meu amigo Marcelo do canal Resenha Forense, resenhamos, analisamos capítulo a capítulo das obras editoriadas no Brasil pela editora Paulus da Patrística, aquela coleção verdinha. Agora nós estamos no volume 4º, falando de Irineu de Lyon. Acabamos de começar, já fizemos o primeiro episódio, está aí no canal, foi feito na sexta-feira passada. Então toda sexta-feira a gente está aí fazendo resenha desses volumes e quando chegarmos ao volume 7º, a gente vai começar a resenhar Santo Agostinho. Então acompanhe as lives para você poder tirar bastante proveito disso também e aprofundar os seus estudos nesse autor tão grandioso. Bom, gente, então finalmente entrando agora no vídeo de hoje. Bom, uma breve revisão aqui. Há 2 vídeos atrás a gente começou a falar de Santo Agostinho. A gente fez um vídeo de introdução de mais ou menos 1 hora e que, enfim, não é simplesmente uma introdução no sentido de que você pode pular. Não. É uma introdução que fala sobre a trajetória dele, a vida dele, as influências que ele teve, os contatos que ele teve ao longo desse caminho. E isso é de uma importância que extrapola simplesmente a mera curiosidade. Na verdade, a vida de Santo Agostinho é importantíssima, dado que uma das principais obras dele, que são as Confissões, elas foram escritas precisamente num estilo autobiográfico. E isso é fundamental para a gente compreender a evolução do pensamento dele e as influências que ele foi sofrendo. E dos grupos dos quais ele já fez parte, porque ele renegou esses grupos, quais foram os motivos filosóficos para isso. Então, voltem ao primeiro vídeo vocês que ainda não viram, porque é fundamental. No vídeo seguinte, que foi o último vídeo da série, nós falamos sobre a relação entre razão e fé em Santo Agostinho, como uma coisa complementa a outra e ao mesmo tempo aprofunda uma a outra, como essas 2 coisas concorrem para o conhecimento humano e para a vida humana de maneira geral. Segundo Santo Agostinho, o homem olha para a verdade, olha para aquilo que é verdadeiro, olha para Deus, a gente poderia dizer, tanto com a fé como pela inteligência. Então são 2 aspectos do ser humano complementares que devem caminhar juntos. E a gente aprofundou essa noção no último vídeo. E no vídeo de hoje a gente entra em outro aspecto muito interessante e diferencial de Santo Agostinho, inclusive, que é a descoberta da pessoa e a metafísica da interioridade.
Santo Agostinho ele vai fazer a sua filosofia olhando para dentro de si próprio. Mas enfim, vamos ler o que o Reale fala, porque ele vai explicar melhor do que eu. Bom, ele começa citando Santo Agostinho. Ele cita um momento de Santo Agostinho nas Confissões, em que ele diz o seguinte: e dizer que os homens vão admirar as encostas das montanhas, os vastos fluxos do mar, as amplas correntes dos rios, a extensão do oceano, o girar dos astros, e abandonam a si mesmos. Então, os homens eles começam a admirar várias coisas do mundo, né? Os mares, as árvores, as montanhas, os pássaros, enfim. E esquecem de olhar para si mesmos, né? Abandonam a si mesmos. Essas palavras de Santo Agostinho, que podem ser lidas nas Confissões, constituem um verdadeiro problema. O verdadeiro grande problema não é o do cosmo, mas o do homem. O verdadeiro mistério não é o mundo, mas nós para nós mesmos. Então, Santo Agostinho ele vai fazer uma filosofia que, num certo sentido, num sentido temático, entre aspas, a gente vai explicar melhor por que depois, mas num certo sentido, Santo Agostinho vai fazer uma filosofia que vai na contramão do que boa parte dos filósofos faziam até então. A gente vê, principalmente nos pré-socráticos, uma preocupação muito grande com o cosmo, né, com a realidade externa, com o mundo no qual a gente se encontra, né, com a constituição do mundo, as suas partes, a sua estrutura última, né, na metafísica, na própria física também, como a realidade que se move, a realidade da matéria funciona, né, até especulações acerca dos astros, e enfim, coisas de certa forma distantes, né, coisas externas ao ser humano. Essa foi a grande preocupação de boa parte dos filósofos. É claro que a partir dos sofistas, né, e principalmente na era helenística, passa a haver também uma preocupação com o homem. Né, um homem que está inserido nesse cosmo e que está integrado a ele de alguma forma. Mas ainda que haja esse elemento da preocupação com o ser humano na filosofia, né, nos autores que antecederam Agostinho, Santo Agostinho vai tomar isso de uma forma diferente. Né? Vamos continuar lendo aqui. Santo Agostinho fala: que profundo mistério é o homem, e no entanto tu, Senhor, conheces até o número dos seus cabelos, que em ti não sofrem redução. E entretanto é mais fácil contar os cabelos dele do que contar os afetos e os movimentos de seu coração. Então, mostrando aqui, já dando a entender que é uma filosofia voltada muito mais para dentro, né, estudando o homem, do que aquilo que está fora do homem, do que a realidade na qual o homem está inserido. É claro que isso será tema também, mas é sempre uma metafísica, uma filosofia olhando para o interior do homem e depois vendo essas relações com o que está fora. Né? Que aí, falando do que está fora do homem, mas a partir do homem. Isso é muito interessante. Só que Agostinho não propõe o problema do homem em abstrato. E esse é o diferencial de Santo Agostinho em relação ao que os antecederam. Ou seja, o problema da essência do homem em geral. Não é isso que ele propõe. O que ele propõe é o problema mais concreto do eu, do homem como indivíduo irrepetível, como pessoa, como indivíduo. Poderia se dizer com uma terminologia posterior. Então olha que interessante. Beleza, a gente já sabe que ele não vai seguir naquela linha de estudar a metafísica, no sentido de a estrutura da realidade última, né? Os esforços dele não vão ser nessa direção. Não vão ser na direção de estudar o que está fora do homem. Né? De olhar, como ele fala aqui, para as montanhas, para os astros, para os oceanos, para os animais. É uma filosofia voltada para dentro. Uma filosofia voltada para o homem e principalmente para o homem. Claro, de vez em quando falando desses outros assuntos, mas sempre tendo em vista, né, tendo como centro o homem. Mas, ainda assim, ele não é como na filosofia helenística, por exemplo. Porque na filosofia helenística, a gente viu que, por mais que o tema do homem já tivesse surgido, o tema do homem na filosofia helenística se tornou realmente o centro. Né? É o homem inserido no cosmo, e aí, porque a gente quer estudar o homem, a gente começa a estudar o cosmo, né? A gente quer entender o que é isso em que o homem está inserido, e aí por isso a gente começa a pensar como o homem entende, né? Como o homem conhece, em que contexto o homem está situado.
né, qual é a relação dele com o cosmos, mas sempre partindo do homem. Né? Isso a gente viu na filosofia helenística, principalmente. Mas aqui não é o problema do homem que o Santo Agostinho está propondo. Não é o problema da essência do homem. Não é o que é o homem. Aristóteles vai dizer que o homem é um animal racional. Né? Platão vai dizer que o homem é a alma, né, que está aprisionada no corpo. Na filosofia helenística você também vai ter outras respostas da natureza do homem. Só que não é esse problema que Santo Agostinho vai tratar. Não é desse problema que Santo Agostinho vai tratar. Não é o problema do homem, como ele fala aqui, em abstrato, do homem em geral. O problema do homem. É o problema do eu. É o problema do homem, num certo sentido, mas na medida em que eu sou homem. É o problema do eu, da minha pessoa, de mim enquanto indivíduo, que sou homem. É o problema do eu homem, não do homem em abstrato, da essência do homem. Não é como se ele não fosse falar disso. Ele vai falar disso. Mas é sempre tendo em vista essa perspectiva do eu enquanto indivíduo. O eu enquanto alguém que tem uma individualidade. Não enquanto simplesmente um membro da espécie humana, um membro do gênero humano, dessa classificação mais geral, dessa essência que é a humanidade, que é o homem, mas do homem concreto. Né? Ele vai olhar para ele próprio enquanto homem concreto. Ele próprio não enquanto homem, mas enquanto Agostinho. Ele próprio enquanto Santo Agostinho, que está no mundo, que se relaciona com Deus, que se relaciona com os outros homens. E aí, evidentemente, ele toca essas outras questões. Deus, principalmente Deus, ele vai encontrar Deus dentro de si próprio, a gente vai falar disso depois. Mas, enfim, quando ele for falar da relação com outros homens, da relação com a realidade de maneira geral, ele fala enquanto indivíduo, não enquanto espécie humana. Isso é um diferencial, com certeza. Então, nesse sentido, o problema de seu eu e o problema de sua pessoa tornam-se significativos. E aí ele cita aqui, Santo Agostinho. Eu próprio me tornara um grande problema, magna quaestio, para mim. Eu não compreendo tudo o que sou. Então, é eu, é sempre o eu. O eu é sempre muito forte nas frases de Santo Agostinho, na escrita dele. Não à toa, como eu já mencionei antes, ele escreve as Confissões, que é um livro essencialmente autobiográfico, que é filosófico, mas aí que está. A beleza da coisa é essa. Essas duas coisas estão juntas ali. É filosófico, mas é autobiográfico. É ele falando dele próprio e filosofando acerca dele próprio. E aí, a partir disso, pensando Deus, pensando o homem em geral e todas as outras questões. Mas, então, olha que interessante, o próprio estilo que ele meio que inaugura ali na filosofia, a gente nunca tinha visto esse tipo de coisa na filosofia, isso próprio expressa muito da própria filosofia dele. Então, é muito interessante isso. E aí, o Reale fala, que como pessoa, Agostinho torna-se protagonista de sua filosofia. Ao mesmo tempo observante e observado. Ao mesmo tempo, entre aspas, aqui, sujeito e objeto da relação ali do que está sendo conhecido. Então, ele próprio especula acerca da própria natureza, não natureza homem, mas natureza no sentido de o que ele é. Essencialmente, ele é enquanto indivíduo. Então, ele vai se observar e daí surge a filosofia. E é interessante isso, porque para expressar essa novidade, para expressar esse diferencial de Santo Agostinho em relação ao que o precedeu, o Reale vai fazer uma comparação muito interessante, que é a comparação com Plotino. Como a gente já falou um pouco no último vídeo e no penúltimo vídeo mais ainda, Plotino foi uma grande influência para Santo Agostinho. Foi uma influência muito, muito, muito significativa. A gente já falou que Plotino trouxe para Santo Agostinho uma perspectiva diferente do ponto de vista da metafísica, de se há realidades para além da matéria, fazendo Santo Agostinho abandonar o seu materialismo, como também trouxe novas perspectivas acerca do dualismo, daquela questão em que Santo Agostinho estava imerso na época do maniqueísmo, que concebia um princípio bom e um princípio mau, e essas duas forças, essas duas substâncias opostas na realidade, elas conflitavam, estavam em conflito, e as coisas boas vinham de um desses princípios, e as coisas más vinham desse outro princípio. Santo Agostinho vai negar isso, a gente vai ter um vídeo para falar dessa questão do mal,
Mas só para relembrar aqui como foi a influência de Plotino sobre Santo Agostinho. Uma influência muito, muito profunda e que preparou o caminho dele para que ele chegasse, posteriormente, ao conhecimento do cristianismo. E aí o Reale, ele pretende aqui fazer uma comparação, entre a postura de Santo Agostinho em relação a ele próprio e a postura de Plotino em relação a ele próprio. Que é um ótimo exemplo, inclusive, de alguém que anula completamente a própria personalidade. E a gente vai ver isso agora. O Reale fala o seguinte: embora pregue a necessidade de nos retirarmos das coisas exteriores para o interior de nós mesmos, na alma, para encontrar a verdade, Plotino fala da alma e da interioridade do homem em abstrato, ou melhor, em geral, despojando rigorosamente a alma de sua individualidade, ignorando a questão concreta da personalidade. Então o Plotino, ele faz essa exortação para que a gente se retire do mundo exterior e se aprofunde dentro de nós mesmos, no sentido da gente buscar uma interioridade, mover a nossa atenção para a nossa alma, para o nosso espírito, ao invés de mover para as coisas exteriores. Ele fala de uma elevação mística através dessa contemplação daquilo que é mais interior, daquilo que é mais interno, daquilo que é mais íntimo. Só que, apesar dele fazer isso, e isso provavelmente acabou influenciando Santo Agostinho também, apesar disso, ele acaba trazendo, ele acaba falando da alma no sentido muito geral. Quando ele fala em olhar para dentro de si próprio e buscar em si aquelas coisas mais fundamentais, a realidade mais fundamental, que se relaciona com a unidade, ele acaba com isso anulando todos os aspectos da personalidade, da individualidade, daquilo que o torna aquele que ele é, daquilo que o torna diferente dos outros. E aí eu lembro aqui, o Plotino, ele concebe como a realidade suprema, o princípio de tudo, vamos colocar assim, o uno, a unidade suprema. Isso vocês podem ver com mais profundidade no vídeo de Plotino, tá? Eu acho que foi o vídeo número 85, talvez, o vídeo de Plotino. Enfim, 75, aliás, 75. O último episódio do primeiro volume foi 80. É isso mesmo, acho que é 75 o vídeo do Plotino. E do Próculo também é interessante, que é o vídeo seguinte, onde tem um aprofundamento aí que os neoplatônicos fazem depois ao Plotino. Mas, de todo modo, eu recordo aqui que o Plotino, ele considera que a realidade suprema, que está acima de tudo, é uma entidade una, vamos dizer assim. Não é bem uma entidade. Talvez chamar de entidade seja um pouco problemático. Mas, de todo modo, o uno que o Plotino concebe é algo que está para além de tudo isso aqui, e ele é uno, ele não possui distinção, ele não possui diferenciação dentro da própria Constituição. Exatamente porque ele é uno. Ele é a unidade, ele é a fonte de toda a unidade que a gente vê nas coisas da realidade. E aí as coisas elas vão se diferenciando, se particularizando, se individualizando, é a questão do indivíduo, se personalizando, a gente poderia dizer, na medida em que se afastam dessa unidade. Beleza. Para o Plotino, existe um reflexo dessa estrutura da metafísica também no homem. Então o homem, ele precisa... O homem, ele é um ser que é material. Não digo que ele... Eu não estou dizendo aqui que ele se reduz à matéria, mas que ele tem esse aspecto material, Nós temos o nosso corpo e tudo mais. Ou seja, o homem ele está imerso numa multiplicidade, numa pluralidade, numa série de diferenciações. O homem ele é pouco uno. Ele não é totalmente material, mas ele é muito uno. Ele tem esse aspecto. Ele é muito afastado dessa unidade primeira, dessa unidade primordial, do qual ele recebe o fator de unidade que ele tem em si ainda. Então, o homem, o objetivo do homem, o objetivo da experiência mística, da ascese que o Plotino concebe, é a gente retornar a esse princípio. É a gente, dentro de nós mesmos, olharmos para nós e voltar nossa atenção cada vez mais para essas realidades mais básicas e mais próximas da unidade. E isso, como eu já falei, envolve livrar-se do mundo externo, mas também das suas particularidades. Porque aquelas coisas que te tornam quem você é,
né, que te tornam distinto dos outros, das outras pessoas, e no nível mais abstrato, distinto das outras coisas, são as coisas que você tem enquanto particularidade, enquanto indivíduo, né? São aquelas diferenciações que você tem. E as diferenciações são exatamente aquelas coisas que caracterizam o que está longe da unidade. E o Plotino ele quer retornar a essa unidade. Ele quer voltar a essa perfeição, a essa realidade mais simples. Então, para fazer isso, ele precisa anular as diferenciações que ele tem e ir se aproximando da unidade. E isso se dá por um processo interior. E isso se dando por um processo interior, ele precisa abandonar esses aspectos da personalidade dele, da individualidade dele. Até mesmo na alma, né? Não apenas que no mundo externo, como também dentro de si. Ele precisa anular aquilo que o torna o Plotino e não o Platão, ou o Aristóteles, ou o próprio Santo Agostinho, ou o Aldrin, ou você que está assistindo. Ele tem de anular esses aspectos que o caracterizam enquanto indivíduo, enquanto uma pessoa diferente das outras, para se tornar mais uno, mais indiferenciado, vamos dizer assim, né? Mais sem fragmentações, sem diferenciações internas. Então ele precisa anular a personalidade dele nesse sentido, que é o contrário do sentido que Santo Agostinho faz. Então o Plotino, quando ele fala da alma, ele fala sempre num nível cada vez mais abstrato. Essa interioridade que ela não é concreta. É uma interioridade que vai tendendo a essa unidade geral, suprema. E há uma consequente identificação com essa unidade. Quanto mais unos nós somos, melhores nós somos. No sentido de que é isso que a gente deve fazer. É isso que o homem deve buscar. Deve buscar esse processo ascético que o torna mais próximo à unidade, a essa unidade primordial. E aí ele fala de alguns fatos aqui da vida do Plotino que expressam essa preocupação. Ele fala aqui que Plotino não apenas nunca falou de si mesmo em sua própria obra, isso você não vê essa coisa do eu, ele nunca fala dele mesmo na obra, mas também não queria falar nem aos amigos. E aí ele pega Porfírio aqui. Porfírio foi um grande discípulo de Plotino e ele inclusive escreveu uma obra chamada Vida de Plotino, falando sobre a vida do Plotino. E nem ele sabia de muitas das coisas da vida do Plotino. Então ele próprio escreve o seguinte, na Vida de Plotino. Plotino tinha um aspecto de alguém que se envergonha de estar em corpo. Em virtude dessa disposição de espírito, tinha reservas para falar de seu nascimento, de seus pais, de sua pátria. Desdenhava a tal ponto sujeitar-se a posar para um pintor ou escultor que chegou a responder a Amélio, que solicitava seu consentimento para que lhe fizesse um retrato, o seguinte: não basta arrastar este simulacro com o qual a natureza quis nos revestir. Vós pretendeis ainda que eu permita deixar uma imagem mais durável desse simulacro, como se fosse algo que verdadeiramente vale a pena ver? Então, percebam, eu falei duas coisas importantes aqui. Ele tinha reservas para falar do seu nascimento, de seus pais e de sua pátria. Então ele não falava sobre o passado dele. Porque isso é falar da pessoa dele. E a pessoa dele, o indivíduo dele, não é importante. O importante é a participação dele na unidade, na alma, no espírito, na unidade, para pegar aí as hipóstases, que também refletem etapas desse processo de interiorização. Então, ele vai nessa direção. Ai, bati na tela do computador aqui. Então, ele vai nessa direção. E para isso ele precisa abandonar essas coisas e não dar valor para essas coisas que o tornam quem ele é. Então, a pátria dele, que seria algo importante para definir quem ele é, o nascimento, os pais dele. Ele tinha reserva para falar dessas coisas porque ele mesmo não ligava para isso. Na verdade, muito mais do que não ligar, parece que ele queria eliminar isso. Isso aí é plural, é múltiplo, me caracteriza enquanto particular, não enquanto alguém que participa da unidade. Então, esse aspecto acaba sendo desprezado. E aí ele fala aqui que o Amélio quis contratar um pintor para fazer um quadro do Plotino. E aí o próprio Plotino falou, olha, não, não, a natureza já me obriga a me revestir desse simulacro de... Simulacro de quê que ele fala? Deste simulacro, é só isso que ele fala, deste simulacro, E aí você ainda quer que eu deixe uma imagem mais durável desse negócio, sendo que esse negócio é corpóreo, é plural, é múltiplo, é material, é tudo de ruim, vamos dizer assim. Ele não considera o corpóreo essencialmente ruim, mas
Enfim, tanto que tem essa questão do mal, de que a gente vai falar depois em Santo Agostinho. Mas, enfim, ele não queria saber disso, ele queria saber da parte interna dele. Né? Ele queria exatamente voltar-se para dentro. Só que esse voltar-se para dentro é um voltar-se para dentro que elimina aspectos da personalidade, elimina aspectos da individualidade que vão ser tão salientados tanto pelo cristianismo quanto pelo próprio Santo Agostinho. E aí, para terminar esse contraste, então, é de Santo Agostinho que o Reale vai falar aqui agora. Agostinho, ao contrário, fala continuamente de si mesmo. E sua obra-prima são exatamente as Confissões, como eu já falei, nas quais não só fala amplamente dos seus pais, de sua terra, das pessoas que lhe eram caras, mas também põe a nu seu espírito, em todos os seus mais recônditos cantos e em todas as tensões íntimas de sua vontade. E mais, é precisamente nas tensões íntimas e lacerações de sua vontade, posta em confronto com a vontade de Deus, que Agostinho descobre o eu, a personalidade humana, em um sentido inédito. Então, exatamente nessas alterações da vontade dele, né, nesses conflitos da vontade dele, é que ele encontra aí a sua individualidade, né, o que o torna ele próprio. E quando ele pega isso que acontece com ele, quando ele observa isso com ele, e ele se coloca diante de Deus. Ele se compara a Deus, entre aspas. Né? Ele pega a vontade dele e as vontades dele, os conflitos da vontade dele, e compara com a vontade de Deus, que é eterna, que é absoluta, que é imutável e é perfeita. E ele fala aqui, quando eu estava decidindo servir inteiramente ao Senhor meu Deus, com a via estabelecida há muito, era eu que queria e eu que não queria. Era exatamente eu que nem o queria plenamente, nem o rejeitava plenamente. Por isso lutava comigo mesmo e dilacerava-me a mim mesmo. Então, Santo Agostinho, né, eu já mencionei isso no primeiro vídeo, né, ele salienta esse conflito da vontade. Né, parece que eu quero um negócio, mas ao mesmo tempo eu quero o contrário daquilo, e a gente tem no nosso coração esse conflito de vontade, esse conflito de não é bem interesses, né? Mas às vezes parece que a gente quer fazer uma coisa, mas ao mesmo tempo a outra parte de nós diz que nós queremos fazer outra coisa e a gente fica nesse conflito. Né? Eu já mencionei no primeiro vídeo que isso aí levou Santo Agostinho, inclusive, isso provavelmente levou Santo Agostinho a ter um pouco mais a se reter um pouco mais na questão do maniqueísmo, né? Que pregava que o ser humano tinha duas almas dentro de si, né? Uma alma boa e uma alma ruim. E esses conflitos nasceriam precisamente disso. Né? Essa teoria acaba dando um instrumental conceitual, terminológico, para se entender esses conflitos que Santo Agostinho percebia dentro da sua vontade. Então, por um lado, parece que eu quero, mas eu não quero. E eu quero querer, mas eu não estou querendo. Como é que funciona isso? Pessoas religiosas já devem ter passado por isso, como eu menciono aqui às vezes. Né? É mais fácil da gente entender esse tipo de coisa quando a gente tem alguma experiência em alguma religião, onde a gente precisa abandonar as nossas vontades em vontade de algo maior. Né? Esse algo maior que a gente quer seguir. Né? A gente quer aderir a esse algo maior, só que tem algo em nós que ainda não quer isso. Então é isso que ele fala aqui. Né? Eu queria e não queria. Era exatamente eu que nem queria plenamente, mas que também o rejeitava plenamente. Né? Aliás, que nem o queria plenamente, nem o rejeitava plenamente. Então, era exatamente eu que tinha essa dupla vontade, né, essa ambiguidade. E é nisso, né, contrastando esses conflitos com a vontade de Deus, que é plena, que é absoluta, que é perfeita, que ele consegue entender quem ele é. E aqui depois o Reale faz uma observação interessante, né, que nós estamos doravante bem distantes do intelectualismo grego, que só havia deixado um escasso espaço para a vontade. Assim, é a problemática religiosa, o confronto da vontade humana com a vontade divina, que leva à descoberta do eu como pessoa. Então, o Reale ele já falou outras vezes aqui na série de um certo intelectualismo grego. A gente lembra aqui do Platão e do Sócrates, eu acho que ele coloca isso como doutrina do Sócrates também, que entendiam que, bom, se você faz algo, é porque você sabe que aquilo é bom.
Se você achasse que aquilo é ruim, você não estaria fazendo aquilo ali. É bem lógico até, né? Você faz porque você acha que aquilo é bom em algum contexto, por algum motivo. Se você não achasse que aquilo é bom e que outra coisa é melhor do que aquilo que você está fazendo, você simplesmente não faria. Então, para essa concepção grega, você errar, você fazer algo de errado, é uma deficiência de conhecimento. Né? Não existe elemento vontade aí. Você quis fazer algo ruim quando você sabia que outra coisa, que na verdade era boa e que aquilo ali era ruim. E você escolheu o ruim com a sua vontade. Não é isso, né? É um problema de inteligência. Né? Se eu capto um bem que na verdade depois não é um bem, né? Se eu faço alguma coisa, mas aquela coisa na verdade é má, o que aconteceu, na verdade, é que eu fiz um erro de cálculo, né? Eu cometi um erro de cálculo, eu achava que aquilo ali era bom, mas na verdade era mal. Né? Eu me enganei. Então isso acaba sendo justificado, esse tipo de experiência acaba sendo justificada ainda no plano intelectual, não no plano volitivo, né? No plano da vontade. E aqui em Santo Agostinho a gente já vê isso, né? A religião ela traz esse elemento da vontade como sendo importantíssimo. Né? O Reale falou no começo desse volume que a religião, num certo sentido, entre muitas aspas, ela em vez de favorecer a parte da inteligência, ela favorece a parte da vontade, no sentido de que é importante que eu tenha a mesma vontade que a vontade de Deus. É importante que a minha vontade e que a vontade de Deus sejam uma. Né? Enfim, aqui com todas as aspas, no sentido de colocar a vontade acima da inteligência. Né? Não é isso que eu estou dizendo. Enfim, eu acho que ficou clara a relação que ele queria colocar aqui. Né? Então, a pessoa ela pode não ser muito douta, muito culta, muito erudita nas questões da filosofia e do mundo e da antropologia do ser humano e da alma e tudo mais, mas se ela quiser o que Deus quer, ela já é considerada uma boa cristã. Ela não precisa de todo um aparato intelectual para identificar esse tipo de coisa. A vontade ela tem esse predomínio, entre aspas, nesse contexto aqui. Eu acho que deu para entender. Mas não é porque Santo Agostinho foca no homem enquanto pessoa, enquanto eu, que ele vai deixar de falar do problema do homem em geral. Ele também vai abordar esse problema da natureza humana, né, do que é o homem. Ele vai tratar também disso. E aí o Reale fala aqui que Santo Agostinho vale-se ainda também de fórmulas gregas para definir o homem. E ele pega aquela formulação do Alcibíades de Platão, de que o homem é uma alma que se serve de um corpo. Então, a ênfase da natureza humana continua na alma. Né? Aqui a gente ainda não tem nada de muito diferente do que a gente já viu antes. A essência do homem está na alma, que se utiliza de um corpo para, enfim, para viver e fazer as coisas que a alma faz, que o ser humano faz. Nele, porém, e aí vem aqui uma diferenciação, uma originalidade, tanto o conceito de alma como de corpo assumem um novo significado em virtude do conceito de criação, de que falaremos adiante, do dogma da ressurreição e, sobretudo, do dogma da encarnação de Cristo. Então, a ideia de alma, a ideia de criação, a ideia de alma e a ideia de corpo assumem significados um pouco diferentes, um pouco mais cristianizados, por causa dos dogmas do cristianismo, como da ressurreição, da encarnação, enfim, esse tipo de coisa. Ele vai falar mais disso aqui. O corpo torna-se algo bem mais importante do que aquele vão simulacro de que Plotino se envergonhava, como vimos acima. Então é óbvio que o cristianismo ele dá uma dignidade para o corpo. Então não é simplesmente não dá para ter aquela postura que o Plotino tinha, como a gente acabou de ler aqui, de alguém que se envergonhava de estar no corpo. Não faz sentido se envergonhar de estar no corpo porque o próprio Cristo, o próprio Deus, ele se encarnou no corpo. Então o corpo não é mal. O cristianismo salienta muito isso. E então é isso. O corpo ele não tem essa característica negativa. Aliás, o Plotino também não concebia o mal como substância, a matéria como sendo em si má. Mas, de qualquer forma, não tem esse pessimismo tão acentuado em relação à matéria e ao corpo e ao mundo corpóreo e todas essas coisas. É mais um reflexo daquela comparação que a gente já fez aqui entre Plotino e Santo Agostinho. Mas, enfim, aí o corpo ganha uma dignidade nova porque Cristo veio, morreu, ressuscitou e subiu aos céus ainda com o corpo. Então,
o corpo tem uma centralidade, né? Centralidade é forte, mas o corpo é algo importante. Tanto que Cristo tem um corpo. E Cristo é Deus. Então, não dá para dizer que o corpo é mau. É impossível dizer isso. Os hereges dessa época que queriam dizer isso se complicaram pra caramba nessa questão. Já falamos do próprio maniqueísmo, né, do gnosticismo, enfim, de várias doutrinas que pregavam que Cristo não tinha corpo, era um corpo apenas aparente, porque o corpo em si era mau. E aí tem os malabarismos ali para tentar encaixar essa doutrina dentro do cristianismo, mas a gente sabe que não é desse jeito que funciona. Então o corpo acaba ganhando uma dignidade maior, e essa coisa do homem como uma alma inclusa no corpo não é mais num sentido tão limitador assim, né? O Platão ele chega a colocar o corpo como uma prisão, né? uma espécie de cela na qual a alma está aprisionada e da qual ele deve se libertar. Não que ele fosse como os gnósticos que atribuíam um valor puramente negativo ao corpo, mas de todo modo agora o corpo tem um sentido maior, né? Talvez entender como uma cela, no sentido bem negativo do termo mesmo, que a ideia de prisão pode trazer, seja um pouco inadequado. Não sei, pensando aqui, talvez seja mais interessante falar que o corpo é como um casaco da alma, né? Enfim, não sei. Eu estou pensando em algo bom que contém alguma outra coisa. Mas, enfim, talvez cadeia, no contexto do cristianismo, né? Jaula, cela, prisão, não seja mais uma terminologia que seja adequada, né? Que seja condizente com o resto do cristianismo. Gente, desculpa se vocês estão ouvindo um alarme de carro aí no fundo. Eu literalmente acabei de perceber que isso está acontecendo. Não sei há quanto tempo está acontecendo isso, mas eu espero que não esteja atrapalhando tanto assim a exposição. Bem, e tem mais um aspecto da antropologia de Santo Agostinho que o Reale fala aqui, que é bem interessante. Aí reflete uma originalidade bem curiosa no pensamento dele. Ele fala o seguinte: mas a novidade está sobretudo no fato de que, para Agostinho, o homem interior é a imagem de Deus e da Trindade. E a problemática da Trindade, centrada precisamente nas três pessoas e em sua unidade substancial, e portanto na temática específica da pessoa, mudaria radicalmente a concepção do eu, que à medida que reflete as três pessoas da Trindade e sua unidade, torna-se ele próprio pessoa. Então a gente não falou aqui da doutrina de Santo Agostinho a respeito de Deus e da Trindade, consequentemente. Isso aí vai ficar para daqui a 2 vídeos. O próximo vídeo a gente vai falar ainda de outra coisa e depois a gente vai falar sobre Deus e a Trindade, o que deve dar um baita de um vídeo grande, inclusive. Mas, o que é importante da gente entender aqui, né? A gente já está acostumado a entender a Trindade como sendo composta por 3 pessoas. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é uma terceira pessoa. São 3 pessoas na Trindade. E Santo Agostinho vai falar que o homem ele é uma imagem da Trindade. O homem ele tem em si imagens trinas, né? Imagem do número 3, né? Que reflete a natureza da Trindade. Ele vai falar um pouco mais disso agora. Mas antes de entrar nessa questão das trindades que existem no homem, né, do número 3 que aparece na constituição humana, é interessante perceber como a ideia de pessoa aparece na natureza humana. Porque, antes de salientar o aspecto do 3, então, ele fala aqui disso que a gente estava falando até agora, né, que é a parte que tem a ver com o tema do vídeo, que é a questão da pessoa, dessa investigação para o interior do homem enquanto indivíduo, enquanto pessoa. E aí é o seguinte que ele diz aqui, né? O homem ele é pessoa exatamente na medida em que ele é imagem da Trindade. Porque a Trindade é constituída exatamente de 3 pessoas. Então a Trindade sendo pessoa, no caso pessoas no plural, justifica, digamos assim, causa o fato do homem ser Trindade, ser pessoa. O homem ser Trindade não. O homem ser pessoa. Então o homem é pessoa na medida em que a Trindade é pessoa. Na medida em que Deus é pessoa. Na medida em que o homem é criado por Deus, que é pessoa. Então existe essa marca da Trindade que criou o homem no homem. Existe essa marca do ser pessoa.
Isso reflete, por sua vez, o ser pessoa da Trindade. Então, como a Trindade, né, são 3 pessoas que possuem uma unidade, o homem acaba refletindo isso então, né? Ele é uma pessoa una. Ele não é 3 pessoas, o homem não é 3 pessoas, é uma pessoa. E isso é um reflexo da Trindade. E Agostinho encontra no homem toda uma série de tríades que refletem de vários modos a Trindade. Tendo no vértice a tríade ser, conhecer e amar, que espelha as 3 pessoas da Trindade e uma estrutura unotrina. Então, ele vai olhar para o ser humano e vai perceber que em vários aspectos do ser humano existe esse número 3. Existe essa estrutura trina de elementos que estão relacionados e que, enfim, talvez se complementem ou se contraponham, enfim. Na natureza humana existem esses elementos triádicos. O Reale não dá exemplos dessas aplicações da Trindade na natureza humana, mas ele fala de uma, né, que é o vértice, né? Parece que é aquela trindade fundamental, aquela tríade fundamental que existe no homem, que é a tríade ser, conhecer e amar, né, que por sua vez acaba espelhando as 3 pessoas da Trindade e a sua estrutura uno-trina. Assim, Deus se espelha na alma, e alma e Deus são os pilares da filosofia cristã agostiniana. Não é indagando o mundo, mas escavando a alma que se encontra Deus. Então, olha que interessante como ele fecha isso, trazendo aquela noção de que a gente falou lá no começo. A filosofia de Santo Agostinho é voltada para o homem enquanto indivíduo, né? Para a pessoa, para a personalidade, para a individualidade. Só que está Deus, teoricamente, né, é algo que está fora da gente, no sentido de que é algo que não nós. Né? Deus é outra coisa. Só que, aí que está, né, quando a gente faz essa imersão em nós mesmos, procurando pelas verdades da nossa própria alma, do nosso próprio ser, do nosso próprio eu, ali a gente encontra vestígios dessa realidade que é Deus. E dessa realidade que está para além da gente. Deus, para Santo Agostinho, então, ele vai falar que dá para você encontrar resquícios de Deus no mundo também, a gente vai falar disso depois. Dá para você alcançar Deus através da observação do mundo. Mas, principalmente, Deus é encontrado através de uma introspecção, né, de um voltar-se para o seu próprio interior e ali você encontrar essas pistas de Deus, né? Você encontrar essa trindade, esses reflexos da trindade, você encontrar a sua pessoa. E a partir da sua pessoa e das suas composições trinas e desse tipo de coisa que você observa em você mesmo, você consegue, assim, conhecer Deus. Porque você, né, o seu eu interior, a sua humanidade e a sua pessoa individualmente considerada, são imagens de Deus, são imagens da Trindade. Então é a partir daí que você consegue conhecer Deus e consegue conhecer a Trindade. Apenas através desse olhar através de você mesmo. Olhando para si próprio, você conhece a Trindade, você conhece Deus, porque a Trindade foi quem te criou, né, e possui em você reflexos dela. Então, através do conhecimento de si próprio, você conhece também a Deus, em consonância com tudo isso que a gente estava falando desde o começo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Novamente, eu achei que esse vídeo fosse mais curto, mas realmente Santo Agostinho tá impressionando, assim, tá bastante coisa para se dizer. O próximo vídeo talvez seja até maior, e o vídeo sobre Deus vai ser gigantesco, provavelmente. Mas, enfim, vamos ver o que vai dar isso. Graças a Deus está sendo muito tempo, está dando para aproveitar bastante. Que Santo Agostinho claramente é um autor que tem muito a oferecer, né? Tem muito que se explorar dentro das doutrinas dele. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido ajudar você em alguma coisa, a entender algum conceito, ajudar na leitura do texto do Reale. E é basicamente isso. Não se esqueçam de todas as burocracias envolvidas aqui, né? Deixem um like, inscrevam-se no canal, divulguem o vídeo para quem vocês acharem que possa interessar, adicione os vídeos aos favoritos e comente alguma coisa. Além disso, compre os livros pelo link na descrição ou apoie o canal financeiramente por outros meios que estão aí listados na descrição do vídeo, ok? Muito obrigado, gente. Até a próxima.